Buenos días con todos. Bueno, ya dimos un par de minutos para que todos se terminen de conectar, pero ya comenzamos para empezar a tiempo. Bueno, gracias por conectarse. Estamos con la agenda primero de la semana. Como saben, este evento es parte del Google Cloud Week, una semana de sesiones que estamos teniendo que comenzó ayer hasta el viernes. Hoy vamos a tener teletrabajo seguro, la defensa contra hackers para entidades de gobierno. Pueden ver el nombre en las demás sesiones aquí en la agenda y en caso todavía no se hayan registrado, pues les dejo aquí en la esquina superior derecha el código de la landing de registro para que por favor se unan. Para tener una mejor experiencia, les recuerdo uno en cuanto a los micrófonos, por favor, mantenerlos apagados durante el conversatorio y al final en la sección de preguntas vamos a tener un espacio para que los puedan abrir, caso contrario nos lo pueden escribir por el chat. Dos es en cuanto a la presentación, si desean fijarla, solamente hacen clic en el icono de Pin to Screen para que la pantalla quede estática. Y por último, en cuanto a la conexión, asegúrense de tener una buena conexión cerca al internet. Si es que están teniendo problemas, pues les sugerimos apagar la cámara, así no se va a cortar. Y por último, a lo largo de esta sesión también van a ver este código QR. En realidad es una breve encuesta para que por favor nos colaboren llenándola. De verdad, su opinión sobre esta sesión es súper importante y valorada por nosotros. Entonces, ahí la tienen y la van a ver a lo largo de la sesión. Por último, déjenme presentarles a Saúl Krem. Él es el co-founder and CTO en Certica. Y bueno, nada, esperamos que les guste. Muchas gracias. Gracias, Alessandra. Bueno, mucho gusto, gracias a todos por estar en la sesión. Y si podemos pasar al siguiente slide, eh, les voy a contar rápidamente un poco más sobre Certica para los que no nos conocen. Somos la consultora de tecnología que habilita la transformación digital en organizaciones a través de la América Latina. Operamos desde México hasta Chile, en todos los países de habla hispana de Latinoamérica. Tenemos un foco especial en 4 verticales: el vertical de servicios financieros, el vertical de retail, el vertical de CPG, o sea, manufactura, y el vertical de gobierno, que es lo que vamos a tratar en más detalle hoy día. Tenemos 250 empleados aproximadamente en todos estos países y una cartera de clientes bastante grande que vamos a ver más adelante. Somos el partner de Google más grande de Latinoamérica y hemos sido reconocidos los 3 últimos años como partner del año, al igual como en Salesforce. Adicionalmente, como contexto, somos una empresa, una startup que cuenta con el respaldo de inversionistas como Salesforce Ventures, el brazo de inversiones de Salesforce, Endeavor Catalyst, el fondo de Endeavor, y Dalus Capital, uno de los fondos de inversión más importantes de México, con inversiones en toda Latinoamérica. Discúlpenme si se escucha un poco de ruido, pero estoy en el aeropuerto. Se va a escuchar un poquito por detrás. Y si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Alessandra. Aquí tenemos tenemos más de 100 clientes de gobierno en toda Latinoamérica, gobiernos locales y regionales, como pueden ser Jalisco en México o Guerrero, la alcaldía de Bogotá, la gobernación del Valle del Cauca en Colombia, muchos ministerios, como el Ministerio de Trabajo de Perú, Ministerio de Interior de Perú, de Vivienda, de Ambiente, de Desarrollo e Inclusión Social también del Perú. También trabajamos mucho con entidades del sector justicia, como pueden ser el Ministerio Público del Perú, el Poder Judicial del Perú, la Junta Nacional de Justicia. También trabajamos con la Asamblea de Colombia. Entonces tenemos una cartera de instituciones que van de gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, con muchos diferentes casos de uso y necesidades que podemos conversar más adelante. Entonces, si pasamos al siguiente slide, por favor. No se asusten, les voy a contar una reflexión personal. Aquí hay una foto, estoy ahí yo con mi esposa y mis 2 hijas. Esto fue, y tiene relación con lo que vamos a ver más adelante. Nos fuimos de vacaciones a Estados Unidos en mayo de este año. La familia de mi esposa vive en Estados Unidos y decidimos alquilarnos una casa rodante, nunca lo habíamos hecho, e irnos acampando por diferentes sitios de Estados Unidos, ¿no? Nos pareció lo más seguro para no tener que estar en hoteles, con todo el tema COVID, como que nos parecía estar más aislados, ¿no? Entonces nos embarcamos en esto, comenzamos a manejar de Miami hacia Georgia, dormimos la primera noche, todo lindo, perfecto, y nos levantamos el segundo día con las noticias que vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? Veo esa mañana me despierto, mi familia todavía estaba durmiendo y veo que habían hackeado Colonial Pipeline. Es una empresa muy importante en Estados Unidos que maneja la distribución de gasolina a través de tuberías en muchos estados, pero en particular en Georgia, en Florida, en los estados del sur donde nosotros estábamos.
maneja más del 60-70% de la gasolina. Entonces, se declaró una emergencia nacional en 17 estados. Como ven las noticias de ahí abajo, la gente se fue a poner gasolina como loca, así como pasó con el tema del papel higiénico al inicio del COVID, la gente se fue a acumular gasolina. Entonces, pasamos al siguiente slide. Yo estaba con mi familia en esta casa rodante y llego a Georgia y me encuentro con estas colas, ¿no? Como entenderán, ese camión consume un montón de gasolina, había racionamiento, hicimos cola en 3 estaciones de gasolina, me dejaron poner $20 y con eso no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Al día siguiente nos levantamos a las 5 de la mañana, a ver, 5 estaciones de gasolina, parecían las películas, en todos lados, todo colapsado. Habían algunos memes burlándose de que Estados Unidos está apareciendo ya a otros países de Latinoamérica donde hay escasez. Entonces tuvimos que tomar una decisión de volver esta casa rodante y continuar nuestro viaje en avión, ¿no? Pero si pasamos al siguiente slide, por favor, Alexandra. Uno ve el tema de los hackeos como algo, si se puede decir, lejano, o que se ve en las películas, o que puede tener un impacto solamente, no sé, al interior de una organización que no puede acceder a su data, ¿no? Pero como estábamos viendo en esto que nos tocó vivir a nosotros en nuestras vacaciones, un hackeo puede terminar parando la economía de un país o de una región, o haciendo, como vieron ahí, ¿no? Colapsar el tema de la gasolina. También hubieron otros hackeos a la empresa de carne más grande del mundo, tuvieron que parar plantas. Entonces, es algo que está pasando todo el tiempo, es algo que tiende solamente a incrementarse, y como ven ahí, la entidad encargada en Estados Unidos de la seguridad y la infraestructura, desde marzo del 2006, del 2021, o sea, antes del evento que yo les estaba contando con las fotos, ya estaba alertando sobre un hackeo masivo e internacional a través de explotar unas vulnerabilidades de una plataforma de correo electrónico de una empresa de un competidor muy importante y muy respetable, pero a través de hackear los correos de funcionarios de las entidades, comienzan a hacer hackeo lateral. Entonces al final uno piensa que no es que te hackean el correo puede ser un punto de entrada a acceder a las claves de acceso de funcionarios de entidades, y de ahí comienzan a correr hacia otras personas, ¿no? Como veían aquí, más de 30.000 organizaciones han sido hackeados, eso salió en marzo. Y esta misma semana ha habido otro evento, ¿no? Una empresa que se llama Kaseya, que tiene un software para distribuir updates en redes, ha sido hackeada, y a través de hackearlos a ellos han comenzado a hackear a muchos de sus clientes. Entonces, quería comenzar con esta historia personal. Cuando vi que íbamos a tener que tratar este tema, conversando con Alfredo y con Alexandra, les pedí que me dejaran hacer esta reflexión, porque me tocó vivir con mi familia cómo un hackeo puede tener un impacto en toda la sociedad. Entonces, ahora quería pasar al siguiente slide para que presentemos a Alfredo. Alfredo de aquí, él se puede presentar un poco más adelante, pero él es una persona con mucha experiencia en el sector gobierno, viene del sector gobierno, y es el Strategic Business Executive para gobierno de Google. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, te paso la palabra. Un gusto, Saulo. Gracias a ti por esta invitación. Sigo entonces ahí con la presentación de cómo nuestra visión para la seguridad de Workspace. Como já he dito, Saulo, eu tenho muito tempo em el governo, trabalhei por mais de 30 anos em el governo de Brasil. Depois me juntei a Microsoft por 7 anos, desenvolvendo soluções para a justiça. E agora, então, estou em Google há quase 2 anos para desenvolver a área de governo e a transformação digital por la nube. ¿Se pode seguir? Gracias. Isso é uma nova normalidade do mundo depois de Covid. Antes de Covid, só 3% de toda a força de trabalho estava em home office. Hoje, os estúdios são mais de 30% em home office, e se mantendrá depois do Covid, se mantendrá também este 30% em home office. ¿Sigues? Os governos, então, têm que também pensar em como se cambiar para esta nova realidade e garantizar não só a integridade de sua infraestrutura, mas também a segurança dos dados. Este é um tema muito importante que
passou aí com Saul, se não temos a segurança dos dados, integridade na infraestrutura, todos os serviços de governo se pode quitar. Então, isso é um tema aí muito importante hoje em dia. Siga. As agências, então, han visto aí muito desafiadas por a capacidade de como resolver esse problema, este reto. Pero aí é um ponto muito importante, porque a natureza de los provedores de correio eletrônico estabelecidos são todos integrados com reporteria, envio massivo de dados, etc. Então, isso é um risco muito grande, porque todos os provedores hoje se basam em correio para enviar seus dados e também suas informações. A percepção de los clientes que nós temos é que este conceito de zero trust, ou então de la confiança zero, é muito complexa de fazer seu despliegue. E não é isso. Hoje, com a tecnologia de Google Workspace, se pode fazer a adopção de uma tecnologia de confiança zero sem quase nada de trabalho. A aceitação e normalização de um alto nível de risco. Quanto mais as pessoas estão expostas, mais elas aceitam este risco. Isto é um reto, porque aí as pessoas não se dão conta que os ransomwares cada vez mais se tornam uma realidade em todos os pontos. Então, se não se pode barrar a guarda, não podemos aceitar que este tipo de situação de risco seja permanente. E o mercado é muito fragmentado e também muito confuso. Então, muitas vezes, para que você tenha uma solução de um correio eletrônico, há uma outra solução de spam, há uma outra solução de identidade, há outra solução de antivírus. Então, há muitas soluções muito fragmentadas e muito poucos provedores no mundo hoje têm uma solução única, onde se pode estar mais seguro com a adopção de uma só tecnologia. Siga. Esse é o enfoque, então, de la confiança zero. Esse é um ponto muito importante. Todas as organizações estão se basando em la confiança zero, e desde aí todo o departamento de defesa americano já está adoptando, NSA, todas as grandes organizações se basam neste conceito de não se confia em nadie, não se confia em nada. Então, todo se tem que ter uma desconfiança. Aí você pode ver como que Google ha avançado com a tecnologia de segurança privada. Desde 2019, já em los líderes mágicos da área de segurança, e hoje Google se põe aí em lo mais alto e mais importante ponto da área de segurança em la nube. Siga. Esse conceito de confiança zero, então, com o Google Workspace, nós proporcionamos uma solução única. Então, você pode ter tudo que se passa de segurança por o tema de colaboração em uma só tecnologia. Então, o Workspace hoje implementa Zero Trust, confiança zero, em todas suas funcionalidades. Também é um processo turnkey, se pode uma só solução, se despliega uma só solução, que é o Google Workspace, hace só uma configuração, a configuração tem o conceito de padres para hijos, e também aí, com Google Workspace, se tem uma vantagem adicional, que é a modernização de toda a sua infraestrutura. Então, quando se saca e se usa o conceito de Google Workspace com confiança zero, então, aí também como na consequência se ganha também toda a parte de transformação e modernização de toda a sua segurança interna. Siga. Então, aí esse é um conceito, né? De um lado há as ameaças, de outro lado há tudo que Google Workspace pode desplegar de proteção e como que nós usamos muito de analítica avançada para garantizar essa proteção. Siga. Como é o modelo tradicional, você passa aí por, você tem um dispositivo que está em toda a visão on-prem, este dispositivo, então, se conecta com sua infraestrutura, e aí, então, as ameaças estão por de fora de sua rede. Você aí tem a proteção de seu firewall, tem a proteção de seu VLAN,
tiene toda la protección de su frontera. ¿Siga? Pero cuando se pasa para apertura para la Internet, esta relação já é mais complexa. Então, aí você já tem que ter acesso a seu usuário por la internet, você já passa aí por ter que criar uma proteção adicional, que é uma DMZ, para que tenha acesso a seu ambiente on-prem. Então, aí se aumenta muito radicalmente as fronteiras de segurança, e aí, então, estão mais abertos mais permeáveis aí para as ameaças externas que vêm da internet. Siga. E, no final, para ter uma proteção adicional, vocês só podem usar uma única solução, que é a VPN. Então, essa solução também está muito basada no controle da fronteira, da infraestrutura. Então, se garantiza que este dispositivo na internet é controlável por uma VPN que tem acesso a seu ambiente de internet. Siga. Pode seguir? Então, aí, para este ponto aí, há muitas soluções diferentes aí que se tem que agregar a sua VPN para manter aún solo sua proteção de fronteira. Siga. Pero em momento algum, há proteção no dispositivo móvel do usuário. Então, todo que se passa desde sua VPN, pensa que está seguro, pela identidade do usuário, o usuário está acessível às ameaças, porque não há proteção em seu dispositivo. Esta é a visão de Google Workspace. Como que este usuário que esteja na internet ou esteja em sua intranet, se pode ter acesso por la nube de todas as soluções que Google Workspace se provê, pero também servir como mais uma fronteira de proteção da identidade do usuário. Aí passamos da proteção da fronteira para a proteção da identidade do usuário, para que tenha acesso a seu ERP, para que tenha acesso a seu servidor de arquivos internos, para que tenha acesso de seu controlador de seus servers, todo esto com a proteção da inteligência artificial de Google, pero todo com um solo ponto de contato externo, que é o Google Workspace. Siga. Aí, então, nós temos o conceito de habilitação do BeyondCorp, que é a solução mais importante de Google para este ponto, onde sua identidade, nós ponemos por sobre ela a verificação de seu endpoint, que é um dispositivo móvel, pero também passamos toda a proteção da identidade para um produto de Google Cloud, que é o Cloud Identity. Com este processo, então, nós garantizamos todo o controle de acesso por contexto do usuário. Então, que é um acesso por contexto, onde este usuário está conectado, que tipo de aplicação que esse usuário está acostumado a ter acesso, quais as horas que esse usuário tem acesso, de qual ubicação que se acessa. Isso é todo o que temos de acesso basado em contexto. Você pode passar? Então, no final, aí, nós temos aí a proteção da identidade, com todos os aprovisionamentos da infraestrutura, das identidades do usuário e também da identidade das aplicações, toda a parte de autenticação multifactor. Então, aí se põe diferentes tipos de aplicação de regras de multifator para cada tipo de aplicação que esse usuário tenha a necessidade de ter acesso. Autorização com acesso acessível a contexto, esse usuário só pode acessar esta informação dentro de sua rede intranet. Esta informação que não é confidencial se pode aceder de fora de sua rede intranet, por la internet. Esta informação é uma informação pública que se pode aceder de um café. Então, este contexto é importante de acordo com cada tipo de informação, com cada tipo de aplicação que você queira poner acesso a este usuário. Se hace toda a parte de cifrá-la em trânsito e também em estado sólido. E fazer o monitoreio de todo o processo de segurança e garantizar que nada passa malo
por el acesso desde o usuário, a infraestrutura da rede e também do contexto onde esse usuário acessa a rede. Pode passar? Então, aí nós, para fazer o aprovisionamento do usuário, então, conectamos no primeiro passo todos os sistemas de diretório a nossa Cloud Identity. Uma vez, então, ustedes tendo seus usuários em nossa Cloud Identity, nós entregamos para ustedes só uma consola de administração e só uma gestão de los diretórios por meio de API. E aí, ustedes passam, então, de maneira muito rápida a poder poner controle por usuários e os grupos de usuários, a poner controle sobre os dispositivos que acessam a rede e também os apps que estão disponíveis para serem acessados por la rede. E aí ponemos as políticas de contexto, como eu já falei anteriormente. Siga. Esse é um passo muito sencillo, é um passo muito rápido. Pode seguir. Para o tema de proteção, então, de los dados, passamos a entregar-lhes, depois que se conecta com nossa estrutura de Cloud Identity, passamos a entregar-lhes todos os cheques de segurança e saúde de las aplicações, de los usuários, como esse usuário hace o acesso, quais são as melhores práticas, as buenas práticas para que este usuário pueda aí estar mais seguro. Também entregamos aí os dashboards de segurança e também ferramentas para investigação de que passa mal por el mal uso ou também pelas vulnerabilidades da infraestrutura de workspace. Siga. Este é o tipo de painel de controle, onde vocês podem obter toda a descrição das métricas de segurança, os volumes de spam, onde estes spams estão, quantos usuários fizeram a autenticação por fora da rede, quantos fizeram a autenticação por dentro da rede, quais são as apps que têm seus dados encriptados, quanto se passa de dados que não estão encriptados, quantas mensagens foram entregues, quanto com data loss prevention, quantos com right management security, ou seja, tudo que se passa por workspace, nós temos as reporterias de segurança e também aí se pode passar, entregamos também toda a parte de saúde para isso com as boas práticas. Então, aí, quais são os recursos que vocês têm de segurança para a proteção de los dados e para a proteção da infraestrutura, quais estão habilitados, quais não estão habilitados, que se passa se habilitá-los, como que se passa as boas práticas para cada dos recursos que temos para garantizar a proteção de sua infraestrutura e de seus dados. Siga. O monitoreo de la contraseña e também todos os pontos aí que os bots fazem com o controle de força do ataque. Então, como que nós garantizamos que este usuário se tem sua identidade roubada, pero não tem sua clave de acesso roubada, como nós garantizamos que, mesmo com a identidade, sem a clave, esse usuário não pode sofrer um ataque de força bruta. E com o controle de ataque de força bruta, como que também nós pedimos para que o usuário cambie sua contrasenha quando um malware ou quando algo passa mal por seu dispositivo malo. Então, com isso, nós de maneira proativa, garantizamos e ajudamos os usuários a estar o mais seguro possível, mesmo que não passe por la cabeça desse usuário que está sofrendo um ataque. Pode passar? Data Loss Prevention é o mais importante, é o coração para isso aí. Nós já temos detectores pré-definidos para conteúdo. Um exemplo, se o usuário saca uma fotografia de uma tarjeta eletrônica e põe essa fotografia como um anexo de um correio eletrônico, como que nós impedimos que uma tarjeta eletrônica salga por el correio. Pero também eu posso criar regras personalizadas. Um exemplo, eu posso obrigar que todos os usuários pongam uma tag de confidencial, público ou privado em seus documentos, em seus correios, em suas informações. E aí eu posso pôr uma regra. Se é uma informação tagueada como confidencial, não se pode sair do domínio da organização. Não se pode ter acesso por fora da rede intranet.
mesmo que seja por uma VPN. Então, se há uma tag de privada, então esse usuário se pode ter acesso desde que ponga sua biometria ou seu segundo fator de autenticação. Esse usuário tagueia lá por informação como pública, se pode aí ter acesso de qualquer ponto, de qualquer ubicação. Também nós temos para isso toda a parte de Data Loss Prevention por sobre as fotografias e também por reduzimos os falsos positivos com o uso mais avançado de todos os dados. Quanto mais se acessa aos dados, mais nós conhecemos a característica do usuário, o comportamento do usuário e criamos enforcements adicionais quando alguém intenta ser um acesso fora do comportamento de este tipo de conteúdo. Pode passar? Acesso acessível ao contexto, ou seja, se este usuário está em seu domínio, então eu tenho acesso a todos os dados confidenciais. Mas se ele está na internet, primeiro lo veo se esse usuário tem um segundo fator de autenticação, se seu dispositivo móvel está protegido, se seu dispositivo móvel cumpre com as regras de segurança, se a clave de acesso do dispositivo móvel se cumpre com os requisitos de segurança. E aí, então, nós, com a inteligência artificial, entendemos se esse usuário pode ou não pode aceder à informação que está no sítio de Workspace. E com isto, lhe damos acesso ou lhe impedimos o acesso. Pode seguir? Com a solução de Vault, então, entregamos toda a solução onde você pode fazer búsqueda, discovery, de que se passa mal em sua rede. Esta búsqueda e também discovery se pode fazer hasta por los documentos que foram rechazados ou que foram quitados para o usuário. Então, aqui se pode poner políticas que todo documento confidencial, se é quitado por el usuário, se mantenha por efeito de auditoria por 90 dias. Os documentos privados se mantenha por meio de auditoria por 30 dias. Los públicos se pode quitar quando o dueño se quer que se quite. Então, el Vault hace la garantiza que todos os critérios de arquivo, retenção e também descoberta de que se passa mal por la investigação se estejam disponíveis por los administradores de segurança da rede. Pode seguir? Também a parte de Data Loss Prevention, aplicada agora por os dados confidenciais, não só por el correio, pero também ponendo toda a proteção por todo que se passa por Google Drive e todo que se passa por outros tipos de arquivo. Então, aí, lá temos a proteção não só porque se passa por el correio, por todo que é almacenado dentro do Vault. Pode passar? Nas búsquedas também, com o conceito de API aberta de Google Workspace, se pode sacar todos os logs de acesso de um conteúdo, de um dado, todos os logs de acesso de Cloud Identity, se pode sacar todas as boas práticas, tudo que houve de ameaça, se pode sacar e enviá-las para BigQuery. E uma vez em BigQuery, se pode correr machine learning, se pode correr analítica preditiva, se pode correr aí dashboards de gestão, e aí, então, se criar mais uma capa de proteção com o controle dos logs por BigQuery. Seguinte. Também aí, com o conceito de criar a cifra para os correios eletrônicos, nós poderemos hacerlo cifrado por MIME, pero também com certificado digital de terceiros. Então, aí se garantiza individualmente para a administração de nossos clientes que se pode cifrar com o certificado digital de sua administração. E também que se haga cumprir com os critérios de proteção, com as tags de confidencialidade e também medidas de regras que são personalizadas por usuário, por grupo de usuário, então, por aplicação. Siga. Então, aí, isso é como nós criamos o processo de detecção de um malware em um nativo. O correio eletrônico, então, é escaneado antes que o usuário tenha acesso a essa informação, se passa por um sandbox. Esse sandbox é uma máquina em separado de sua rede, onde, então, nós abrimos os paquetes, entendemos se há um spam ou é um vírus,
e aí, então, se está limpo, você passa para a caja de correio do usuário. Se não está limpo, você passa para a administração, que se decide o que se faz com este ativo, que pode ter um malware, ou você pode ter aí um ransomware, ou qualquer outro tipo de ameaça. Pode passar? Siga. Aí, para os documentos, então, quando nós hacemos a auditoria por todo o que se passa em Google Drive, então aí criamos os reportes, que são muito sencillos de auditar, porque se mostra diretamente qual é o ativo, qual é o processo, qual é o usuário e que tipo de ameaça se passa. E aí, então, você pode auditar tudo o que se passa por la rede, você pode auditar tudo o que se passa por o comportamento do usuário e também como que se passa por el comportamento de los contenidos. E o mais importante aí é a configuração de los alertas e a apertura de las APIs para integração com BigQuery. Isso é o mais importante, porque aí temos outras soluções como o Google Chronicle, que hace toda a parte de hunting, de caça de los invasores, de la investigação mais profunda, haciendo o cruce de todo o que se passa por Workspace, todo o que se passa por acesso a suas aplicações, haciendo o cruce com todo o que se passa por sua firewall, VPN, sua infraestrutura de rede. Então, a API de integração e exportação é muito importante para o controle dos logs e que se passa de ameaça. Pode passar? As permissões avançadas para o uso compartido de Drive, de Google Drive, quando se põe um arquivo em um Drive que é confidencial, todos os usuários têm que ter acesso ao passe confidencial. Se está com um tag de confidencial, você tenta acceder fora do domínio, passa por la regra de contexto. Se esse usuário tem segunda clave de autenticação, se tem um dispositivo protegido, se há encriptação em seu dispositivo, então aí, quando se usa todo o conceito de Data Loss Protection, se passa também para os processos de configuração do Google Drive. Passe. Também aí com o Google Drive você pode aprovar a complexidade de um documento. Então, se um documento que se entra em Google Drive, um exemplo, uma caja de Knowledge Based. Então, se eu tenho um ambiente onde todos os documentos sensíveis da organização têm que ter uma cópia em um ambiente mais seguro aún. Então, se o usuário trabalha em seu ambiente, se pode pôr uma cópia, mas tem que ter uma aprovação de uma pessoa que faz a curadoria de los contenidos deste Knowledge Base. Então, aí se hace toda a gestão das aprovações de los documentos, passando por a eleição de los ativos específicos, passando por la fecha de vencimento, quando se passa por uma aprovação, e também a garantia da identidade de cada uma das contas que passam, que se interactuam com este documento. Pode passar? Então, aí nós criamos as regras, criamos toda a parte de scan, de Data Loss Prevention, criamos as ações, se este documento está bem ou não está bem, e então generamos os alertas. Se alguém intenta passar um documento cifrado que tenha Data Loss Prevention para fora de sua rede, os administradores recebem uma informação, o dono da informação recebe. Alguém intenta fazer a extração de um dado de sua rede. Então, aí se faz o bloqueio automático quando algo se passa mal. Passe. Aí, então, os registros de auditoria para a parte de investigação, isso é importante porque também os administradores têm que ser auditados. Se o administrador não é auditável, então aí também há um ponto de ameaça. Então, hasta os auditores, hasta os administradores têm que ser auditados. Os informes aí, então, se passa também por as APIs de integração. Pode passar? Quando se hace o acesso aos registros, então, se tem que ter a transparência da atividade do administrador. Então, se todo que o administrador faz em la infraestrutura, também tem que ter a transparência para auditoria e investigação. Passe. Works, então, Microsoft também...
temos aí soluções para poner controle também por todas as soluções da competência. Então, quando você tenta ser de Microsoft Office, acesso à informação por Google Workspace, nós também ponemos toda a segurança por sobre as tecnologias de terceiro. Então, mesmo que se receba um documento Word de Microsoft Office, que se põe esse documento em nossa infraestrutura de Google Drive, também passamos por todo o controle de segurança de Data Loss Prevention, mesmo que esse documento não esteja em formato nativo de Google Workspace. Isso é uma solução muito importante, porque para nós, todo o que passa por dentro de Google Workspace também se passa por qualquer outro ativo que não pertence à infraestrutura do Workspace, que é da infraestrutura da competência. E também os processos de gestão dos usuários, todo o processo de administração destes arquivos que não pertencem à infraestrutura de Google também passa por os mesmos controles de padrões de adopção, de las regras de proteção dentro de Google Workspace. Isto penso que é o mais importante, e todos os insights que ponemos em BigQuery, todos os insights que se passa por quanto tempo esse usuário acedeu a esse documento, quanto tempo que esse usuário teve acesso a essa planilha, a essa hora de cálculo, quanto tempo teve de acesso a um ERP, toda a produtividade desse usuário, não nos importa se dentro de um nativo de Google ou dentro de um nativo de outro provedor, nós que mantenemos toda a parte de produtividade de tudo que se passa em Google Workspace. Siga. Então, aí, quando nós exportamos, então, todos os logs e os reportes para BigQuery, você pode criar sua própria infraestrutura de Data Studio para fazer a gestão da produtividade de todos os usuários. Nós temos exemplos muito interessantes. Quanto tempo um maestro se demorou para entrar em sua classe? Quanto tempo o estudante se passou com a câmera aberta ou com a câmera cerrada? O estudante abriu o documento que o maestro lhe passou? Quanto tempo o estudante se passou com o YouTube aberto? Então, todo este tipo de log, quando se envia para BigQuery, se pode aí sacar para a administração pública muitos insights de como os usuários se involucram com Google Workspace. Siga. E finalmente aí, como nós então hacemos toda a parte de proteção de seus dispositivos móveis e de seus dispositivos que estão dentro de seu domínio, pero também fora de seu domínio. Então, aí nós garantizamos o inventário de todos os dispositivos Android, os dispositivos iOS, os dispositivos Windows, dos dispositivos Apple. Então, aí passamos por la política de garantia, de enforcement de las regras. Mesmo que você use um Windows, mesmo que use um iOS, nós passamos esses dispositivos pelas regras de proteção de acesso aos dados. E também pondremos aí hasta elegir os dados da companhia que eu quero fazer a limpeza. Então, quando eu identifico que este iOS, com essa máquina Windows, se perdeu o controle de sua proteção, então aí nós entregamos para o administrador a capacidade de fazer a limpeza de todo que é da companhia desta máquina Windows, desta máquina Android ou desta máquina iOS. Então, isso é importante aí para garantizar que nada se vá fora do controle do domínio. Também controlamos todos os apps, e com isso, então, criamos o whitelisting ou blacklisting de los apps. Entendemos que tipo de app que esse cliente, que esse usuário se pode correr em seu Windows, que tipo de app que esse usuário se pode correr em seu iOS. Se este app está na blacklist, nós sacamos esse acesso ao workspace desse usuário. E também entregamos toda a parte de auditoria e também a mitigação de las ameaças. Passe. Aí, então, a gestão de Windows, também de Office 365, quando se passa os arquivos para Google Workspace, hacemos todo o controle
de la cuenta, de la infraestructura, de los contenidos que se pasa, y también ponemos o Windows en nuestro inventario. E se é necessário, quitar com os dados de la estação do usuário, todo que é de la propriedade de la companhia se pode quitar de lo dispositivo móvel. Siga. Também aí a proteção de los dispositivos como iOS e Android, também com o mesmo conceito, passamos aí, usuário intenta tomar uma fotografia de smartphone que há uma informação personal ou confidencial. Nós poderemos impedir o acesso à câmera de fotografia. Como que esse usuário, então, quando intenta passar num correio por sua iOS ou por sua Windows, como nós, então, impedimos que dado confidencial, anexo que é confidencial ou tenha conteúdo confidencial, salga por el correio. Não importa se está em el Workspace, ou se está no iOS, ou se está na plataforma Windows. Nós garantizamos que nada se passa por la infraestrutura de Data Loss Prevention. Passe. E, por último, aí, também os certificados de los dispositivos móveis. Os dispositivos que tenham certificado, se pode ter aí, então, o controle de que esse dispositivo tenha certificado de uso de Google e que garantiza que os dados estão protegidos, este dispositivo está manejado e também protegido, mesmo que seja dispositivo de empleado. Se este empleado se quer ter acesso à sua infraestrutura de sua rede, então se tem que estar habilitando essas funcionalidades das políticas, e com isso, então, se recebe certificado de Google, e aí, então, se faz toda a proteção e encriptação dos dados da companhia dentro dos dispositivos, mesmo que sejam Windows. Penso que é isso, e no final, aí, então, se faz todo o borrado de los dispositivos que você tenha com os dados da companhia. Então, desde a consola de administração de Google Workspace, se pode borrar todos os dados, mesmo a conta ou todo o dispositivo que tenha acesso e pode ser uma ameaça à sua infraestrutura. Alessandra, penso que é isso. Graças por el tempo de ustedes. Graças por manejar a apresentação e sigo aí à disposição das perguntas. Muchas gracias, Alfredo. Abrimos este espacio para preguntas. Justo veo aquí que hay una en el chat que nos acaban de escribir. Sí. De Miguel Ángel. ¿Quieres preguntarle? Sí, dice, ¿consideran ustedes que es recomendable no utilizar aplicaciones de terceros para protegernos en Workspace o podemos confiar en Google en cuanto a seguridad? Claro, sabiendo que nadie es infalible. Quando se adopta o conceito de Cloud Identity com Beyond Corp, você, então, se passa o controle de acesso aos aplicativos para Cloud Identity. Se algum usuário, alguma aplicação tem comportamento diferente do contexto corrente, então, aí, automaticamente, o Google quita o acesso deste usuário a esta aplicação, mesmo que seja uma aplicação de terceiro. Então, aí, temos conjunto muito grande de aplicações de terceiros que se conectam diretamente a Google Cloud Identity. E isso é o mais importante, porque aí nós ponemos toda a parte de Machine Learning, inteligência artificial, para entender as ameaças de los dispositivos móveis do usuário antes que tenha acesso à sua rede interna. Perfecto, gracias, Alfredo. Damos un par de minutos para ver si alguien más tiene alguna pregunta. Y sí, no se preocupen que esta sesión la vamos a mandar por correo a todos los asistentes, va a quedar grabada. Antes me parece que teníamos una mano levantada. No sé si tengan una pregunta para Alfredo. Bueno, al parecer no tenemos preguntas adicionales. A ver.
Hay una de Néstor Cuadro que dice, con esta solución puedo construir un portal de acceso para los colaboradores manteniendo la granularidad. Exatamente isso. Você tem um portal já listo em Google Workspace para hacerlo, pero também você pode criar com BigQuery um portal específico para que se desenvolva seus próprios alarmas, seu próprio dashboard de investigação. Pero sí, el acesso se pode hacerlo por la granularidade, não só do usuário, do grupo do usuário, do domínio do usuário, pero também por las tags de los arquivos e pelo contenido de cada um de los arquivos. Essa solução já é nativamente protegida para ransomware, porque é uma aplicação SaaS, Software as a Services. Então, não há um server onde se pode barrar um ransomware. Então, aí lá o conceito de Software as a Service de Google Workspace é que garantiza esse conceito de proteção nativa. Você pode até passar um ransomware e fazer um sequestro de seu dispositivo móvel ou de seu dispositivo Windows, pero só se formata seu dispositivo, hace novo acesso a Google Workspace e todo está já. Perfecto. O mais importante é a adopção do conceito de BeyondCorp. BeyondCorp é a arquitetura básica de segurança de Google Cloud. Quando se implementa BeyondCorp com Cloud Identity, automaticamente todas as políticas e as melhores práticas são aplicadas e são disponibilizadas para ustedes. Buenos días, Alexandra, Luisa, Alfredo, con Néstor Cuadro. Hola, Néstor. Un gusto. ¿Qué tal, Néstor? Bien. Me interesaría conocer más acerca del portal de acceso. Perfecto. Hay una demo en nuestro Quick Lab que aí nuestro partner puede entregar, como também eles podem involucrar com um engenheiro aí para soportar-lhes uma demo. Sí. Alessandra, ¿esto ustedes tocan o necesita ayuda? Sí, claro, nosotros vamos a contactar a Néstor. Como quiera, Néstor, ideal sería si pudieras apoyarnos dejándonos tus datos a través del código QR para que nuestro equipo especialista pueda compartirte más información al respecto. Ok, gracias. Venga, bueno. Gracias a ti, Néstor. Y me parece que tenemos otra pregunta, ¿cierto? Nos pregunta Jesús Israel, ¿cuál sería la recomendación para una arquitectura básica de seguridad en Google Cloud? Já hablé um pouquinho, pero a arquitetura mais importante é a adopção de Cloud Identity BeyondCorp. Com Cloud Identity BeyondCorp, sendo a proteção não só da fronteira de sua infraestrutura, pero também da proteção da identidade por el conceito de contexto. Então, esse usuário está acostumado a aceder, ter acesso a suas informações desde sua casa. Hoje, esse usuário está em um café. Então, se está em um café, se cambiou o comportamento, então, uma flag se genera um alerta. E nessa alerta, então, este BeyondCorp has de perguntar ao usuário, ponga seu segundo fator de autenticação, porque você está fora de sua rede convencional. Então, a adopção da arquitetura de BeyondCorp e Cloud Identity é o mais importante passo, é o primeiro passo para garantizar a proteção e a proteção da identidade. Tenemos otra pregunta de Fernando que dice, ante un ataque ransomware, ¿cómo me puede ayudar a proteger esta solución? Também penso que já lhe contestei. Nativamente, Google Workspace já se protege por uma solução como serviço, é SaaS. Por ser uma solução SaaS, então, se o ransomware não tem acesso, porque não há um servidor de dados para ser a encriptação. Então, se em caso de um ransomware atingir a sua organização e fazer a criptografia de seu dispositivo, para nós basta que ustedes
hagan la formatación de su dispositivo y pongan nuevamente el acceso a nuestra Google Workspace en SAS, que todo está bien allá. Gracias. Y continuando ya la última con Mitzi, que dice, con el actual servicio que tenemos de Google, ¿contamos con estas herramientas o se debe adquirir algún servicio adicional? Ahí depende de la versión, de la licencia. Se puede tener parte de que hablé, pero se puede tener la necesidad de un upgrade para tener todo. Si ustedes quieren tener una investigación más avanzada, una parte de auditoría como Vault más avanzado, la protección de retención de documentos, mismo que sean quitados por el usuario, ahí ya es necesario tener la versión más profesional. Entonces, ahí hay 3 diferentes versiones y cada versión tiene diferentes niveles de protección. Pero las protecciones básicas están en todas. Perfecto. Gracias, Alfredo, nuevamente por apoyarnos en la sesión de hoy, a Saúl también, y ya con eso damos por concluida la sesión. Les recordamos que tienen aquí el código QR para que, por favor, nos hagan saber su opinión, y de igual manera les dejo también nuevamente la agenda con la landing de registro, el código QR para si es que se quieren inscribir a otra sesión durante esta semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.